As testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff começaram a ser ouvidas hoje na sessão de julgamento do impeachment no Senado. Os trabalhos estão sendo comandados pelo presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski. Quem tem ao vivo as informações é a repórter Lana Canepa. Lana, boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. A sessão foi suspensa agora há pouco para o intervalo e deve ser retomada por volta das 19 horas. A testemunha que está sendo ouvida é o indicado pela defesa, o professor Geraldo Dutra. E ele começou a ser ouvido por volta de 4 horas da tarde e funciona assim, William. Primeiro, o senador apresenta a pergunta num prazo de 3 minutos, a testemunha tem o mesmo período para a resposta, depois o senador faz uma réplica e a testemunha fala novamente. Isso significa que cada questionamento dura até 12 minutos no máximo. Para essa segunda testemunha da defesa, 28 senadores se inscreveram para fazer perguntas. Agora vamos ver na reportagem como é que foi a tarde desse segundo dia de sessão do julgamento do impeachment no Senado Federal. A sessão foi retomada com a oitiva do primeiro indicado pela defesa, o professor Luiz Gonzaga Beluso. A pedido da própria defesa, ele passou da condição de testemunha a informante. Isso significa que o depoimento não pode ser usado como prova no julgamento. Nesse segundo dia de sessão, muitos senadores questionaram a qualificação das testemunhas. E para manter o ritmo dos trabalhos, o presidente do processo de impeachment, ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que os senadores que extrapolassem os 3 minutos destinados para elaborar as perguntas às testemunhas não teriam direito a nenhum tempo adicional para concluir o questionamento. O presidente também determinou que os pedidos de questão de ordem fossem usados estritamente como um instrumento regimental para obter informações e reclamar o cumprimento do regimento. Tendo em conta o poder de ordenação dos trabalhos que tenho, que se chama genericamente poder de polícia, eu posso pedir àquele que pede a palavra pela ordem ou para formular uma questão de ordem que brevemente indique o objeto antes de ingressar realmente na questão de ordem ou utilizar a palavra pela ordem. Então, eu vou decidir antes de conceder a palavra. Se não for utilizada a palavra dentro estritamente daquelas previsões regimentais, eu vou ser obrigado a restringir a palavra. Por volta das 4 da tarde, o segundo indicado pela defesa foi chamado para fazer o juramento de somente dizer a verdade. Mas a acusação questionou a condição de testemunha do professor de Direito, Geraldo Prado. Um dos argumentos é que ele não estaria diretamente ligado ao processo. O pedido foi negado. A acusação não apontou nenhuma das hipóteses previstas no artigo 214 do CPP para impugnar as testemunhas acima referidas. Não fosse isso, admite-se no processo penal a oitiva de testemunha que apenas tomou conhecimento dos fatos sem que tenha necessariamente presenciado ou com eles se relacionado. Uma das testemunhas da defesa, Esther Dweck, ex-secretária de Orçamento Federal do governo, foi retirada da lista porque teria sido indicada para assumir um cargo de confiança no gabinete de uma senadora. Para seguir o cronograma acordado e terminar de ouvir as testemunhas da defesa, os senadores estudam continuar os trabalhos também durante o fim de semana. Quem está com a gente aqui no estúdio vai falar sobre esse assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa noite. Boa noite, William. Você pode trazer para mim o que vai acontecer depois das oitivas? Bom, a Lei 1079 de 1950, ela determina que o próximo passo seria o interrogatório da presidente afastada Dilma Rousseff. Então, nesse momento, antes dela ser interrogada, especificamente, ela vai ter um prazo de 30 minutos para poder fazer sua exposição inicial e só depois desse prazo de 30 minutos aqui começaria então o interrogatório da presidente afastada e aí o interessante é que ela poderá ser interrogada tanto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que está presidindo a sessão de julgamento de impeachment no Senado, pelos senadores, pela acusação e pela defesa. Todas essas pessoas poderão, na verdade, interrogá-la pelo prazo de 5 minutos e ela terá um prazo ilimitado para poder responder essas perguntas iniciais. Então, ultrapassada essa fase de oitiva das testemunhas, passa-se a fase do interrogatório da presidente e antes do interrogatório ela tem esse período de 30 minutos para fazer suas manifestações e terá tempo
tempo ilimitado para responder às perguntas de todos aqueles que forem interrogá-la. Gisele, você pode trazer de uma forma simples a diferença entre informante e testemunha? É bem interessante, William, essa sua pergunta, até porque nós tivemos aqui, tanto ontem quanto hoje, nessa sessão de julgamento, uma situação em que, inicialmente, eram ao todo 8 testemunhas foram arroladas, 2 da defesa e 6 na verdade, 2 da acusação e 6 da defesa. E aí, no primeiro dia de julgamento, inclusive, uma delas foi ouvida como informante e não como testemunha. E hoje também aconteceu que uma dessas testemunhas arroladas pela defesa foi, na verdade, houve a desistência da oitiva de uma delas e 2 que deveriam ser ouvidas como testemunha foram, na verdade, solicitadas que fossem ouvidas como informante. Mas qual é a grande diferença entre testemunha e informante? A diferença básica diz respeito ao compromisso de dizer a verdade. A testemunha, quando ela presta um depoimento, o depoimento dela é imparcial, ela não vai prestar para prestigiar nem um lado, nem o outro lado, ela tem que prestar declaração com base naquilo que ela sabe e sob o compromisso de dizer a verdade. Inclusive, caso ela venha a mentir no depoimento, isso enseja a caracterização do crime de falso testemunho. Esse compromisso de dizer a verdade não é exigido no caso do informante. Então, o informante ele não presta o dever de dizer a verdade e o depoimento dele, o valor probatório do depoimento do informante, ele é diferenciado, ele não tem o mesmo valor probante de uma testemunha. Normalmente, informantes são aquelas pessoas que têm algum tipo de interesse na causa, que pode ser, por exemplo, um parente, né, que vier a ser a depor no determinado processo, ele pode ser considerado informante por ter algum tipo de interesse na causa. No caso específico do impeachment, um dos casos, né, que nós vimos em relação à testemunha da acusação, que foi, na verdade, ouvida como informante, é porque ele havia se manifestado publicamente em relação à questão do impeachment e, por essa razão, houve uma questão de ordem levantada pelo advogado da presidente afastada e o ministro Ricardo Lewandowski entendeu por bem acatar a suspeição dessa testemunha e ela passou a ser ouvida como informante. Gisele, obrigado pelas suas informações aqui para os telespectadores da TV Justiça. Eu que agradeço.